Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Paranapanema. Esse é um momento importante. Nós decidimos, nas últimas reuniões, fazer as reuniões ficarem mais frequentes em função do agravamento da situação de armazenamento dos reservatórios da bacia, né? Então, vamos inicialmente verificar a qualidade da conexão das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando por Semadem. Semadem. Bom, ONS. Bom dia, Joaquim. Aqui pelo ONS estamos Luiz Guilhom. Bom dia a todos, Paulo Diniz, Rafael Barros. Bom dia. Ok, obrigado. O Semadem está, mas não se conectou. Vamos para Águas do Paraná. Ele não está ouvindo. Não está ouvindo? Agora estamos ouvindo, pode falar agora. Não, então tá. O Águas do Paraná, a gente está ouvindo bem. E nós estamos aqui, então, Samek e Fornazário participando da sala. Ok, obrigado. O CBH Paranapanema. Bom dia, Soraya, secretária executiva adjunta. Bom dia, Vandir, primeiro vice-presidente, representante do setor usuário. Bom dia, Emílio Grande, DAE, CBH, NP. Ok, obrigado. Nós temos também a CTG de São Paulo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, pessoal. Aqui é Fernando Sestari. Na sala estamos em operação, comunicação e regulatória. Ok. Priscila, se apresente aí. Bom dia, pessoal. Aqui é a Priscila, sou vice-presidente do CBH Alfa e represento os usuários também aqui do estado de São Paulo. Ok, obrigado. O DAE de Alto Paranapanema, né? DAE? Bom, ele está lá, mas... Votorantim. Cristiano, setor de pré-operação da Votorantim Energia. Ok. Semadem. Semadem. De novo eu faço isso, tá? Qualquer coisa que seja. Tá bom, valeu, obrigado. Giovanni. É porque eu... Bom, quem eu deixei de chamar? Que tem o CBH Pontal do Paranapanema, se pudesse se apresentar. Bom dia, aqui é o Álvaro do Pontal do Paranapanema. Estava tendo um pouquinho de dificuldade para entrar, o sistema estava inabilitado para mim, mas agora parece que consegui. Ok. Semadem. Giovanni, você está conseguindo ouvir? Já está resolvido, Aline? Tá legal, tá. Beijo, eu acho. Quem mais? Quem está fazendo aqui agora? Semadem. Só um minuto que o Semadem está tentando equacionar o problema dele e ele é fundamental. Ele não está nas divulgações do áudio dele. Giovanni, a gente está lhe ouvindo, mas você, não sei, parece que não está ouvindo.
Só um minuto. O Joaquim também está logado na reunião, acho que você não está enxergando, inclusive acho que está com o microfone aberto, o pessoal da CTG Paranapanema. Maurílio, você está escutando, Maurílio? Oi, Diniz. Bom dia. Maurício aqui da CTG Rio Paranapanema, estou aqui com o pessoal do meio ambiente e a área de comunicação. Ok, obrigado. Alguém mais que está conectado que eu não estou conseguindo, que eu não falei ainda? Bom, é só o Semadem que está com dificuldade lá de conexão. Eu vou fazer o seguinte, tiramos ele e ele vai ter que se reconectar. Bom, nossa reunião, ela tem acontecido, como eu tinha falado, com mais frequência em função dos volumes que estão, para essa época do ano, caindo bastante, né? Então, com isso, nós colocamos a necessidade de fazermos acompanhamento e nós estabelecemos uma frequência quinzenal, né? Então, nós estamos fazendo reuniões agora quinzenais. Nesse momento, nós estamos, então, na primeira do mês coincidindo, mas nós pretendemos fazer ainda, pelo menos, mais uma, lá para 2 semanas à frente, e talvez em novembro tenha até uma terceira, né? Por conta do calendário, né? Então, se fizermos de cada 15 dias, que nós faríamos no dia 15 e uma outra no dia 29. 15 é feriado, a gente não pode fazer, então faríamos no dia 14, tá certo? E 29. 14 e 29. Eu pedia que vocês já, de alguma maneira, pré-agendassem essas datas e depois nós mandamos os avisos confirmando, né? Teve nesse período também uma solicitação com relação à questão de abastecimento que o DAE colocou. Não sei se o DAE está em condição também de falar sobre esse assunto que eles levantaram para o setor nosso de regulação. Tá? Então, nós temos, então, 2 apresentações programadas, uma apresentação do Semadem e uma segunda apresentação do ONS, tá certo? Estamos só tentando ver se o Semadem entra, ele acabou de mudar de sala, então talvez ele tenha que fazer uma conexão diferente, porque ele vai dar a perspectiva futura e também uma avaliação do que se passou, né? Então é importante que ele faça essa avaliação antes da avaliação propriamente dita do ONS, né? Eu não sei do DAE propriamente dito, quem do DAE está conectado, né? Porque nós não estamos conseguindo ver esse do Alto Paranapanema, a gente está vendo, eu não sei se tem alguém da sede do DAE conectado. DAE? Algum representante do DAE? Doutor, o Davi, ele tá no DAE CBH Alfa, ele tem a questão de Itaí, ele que apresentaria essa questão de Itaí, mas parece que ele não está conseguindo desenvolver, ele não está conseguindo comunicar. Ele é que apresentaria essa questão lá da captação das tabelas de Itaí. Ok, mas ele não entrou ainda, né? Pelo que eu entendi. Não, ele está, é o DAE CBH Alfa, ele só tem DAE CBH Alfa. Tá. A questão do DAE lá em Itaí, é que os níveis estão tão baixos que a Sabesp, que tem uma outorga junto à ANA, o reservatório de Jurumirim, ela não está conseguindo alcançar, as bombas dela ficaram com as bombas fora d'água. Então, parece que a regulação da Agência Nacional indicou para que eles fizessem canais para puxar a água, mas o fato é que existem também irrigantes abundantes que estão com problemas também. Então, naquela região do Alto Paranapanema, no Ribeirão, no Boi Branco,
Branco. E no Código de Carrapato a gente tem tido problemas sérios agora. Já pode entrar. O Davi já pode entrar. Agora o Davi, acho que o Davi já está conseguindo, ele pode falar, né, Davi? Ok, mas o Davi está fora do... Pelo que eu estou entendendo, ele não está ouvindo, né? O Davi... Bom, então nós vamos ter essa questão, não sei se o comitê está a par desse assunto, mas é um assunto que chegou essa semana para a agência sobre problemas na captação de cidades, né? Então, de núcleos urbanos. Comitê, vocês estão sabendo sobre o Soraya? Sim, doutor Joaquim, até a gente gostaria que o Davi, mas ele não está, eu falei com ele no celular agora, ele está nos ouvindo, mas não está conseguindo atualizar. Ele é o nosso diretor responsável pelo DAE na região do Alto Paranapanema, a Priscila, a nossa vice-presidente também do Comitê do Alto. Então, nós recebemos, como o Emílio falou, essa demanda da FAPESP e também de alguns irrigantes, de alguns usuários. Então, nós estamos aí aguardando o Davi, que deve fazer uma visita ao local, para tentar marcar uma reunião com a Ana para ver como que nós vamos proceder nesse caso, porque já há a falta da água para as captações, então o conflito ele já iniciou e a gente, pelo que está acompanhando, deve ter um cenário ainda agravado, né? Então, o Comitê do Alto Paranapanema deve ter uma reunião em breve, a Priscila pode confirmar isso, né? Onde também vão deliberar sobre esse tema, que nós vamos encaminhar aí para decretar como uma bacia crítica também, né? Então, com a suspensão das outorgas. Mas aí o Davi consegue nos ouvir? Tem mais alguma informação? Vocês conseguem nos ouvir? Sim, estamos ouvindo, Davi. Nós temos algum problema assim, com relação ao abatimento público, aonde a represa do Mirim, nós temos uma captação da Holanda, tá? Uma captação da Sabesp. Lá em função do rebaixamento da represa, né, dessa crise aí, o ponto de captação ficou comprometido, tá? Então, a gente está fazendo um pacto lá junto com a Sabesp, os irrigantes ali, mas a gente está identificando alguns problemas acima do boi branco que a gente abastece, quer dizer, precisava na represa, e agora, hoje de manhã, nós estamos com um técnico na região lá e estamos vendo que alguns represamentos forçaram o canal. Então, nós já estamos providenciando esse ponto aí, tá? E daí onde eu liderando o Carrapato também, a gente está começando a sentir um pouquinho da crise lá, e também a falta d'água, a falta de chuva, a gente está percebendo aí, não é só a represa, mas se chover, vai continuar vários problemas aí na nossa bacia de Alto Paranapanema, tá? Não só na represa, mas em vários pontos de captação de água, 4 pontos já em São Miguel, Pilar do Sul, Itaí, né, no caso, e Olambra aí, e Itaguaí também, tá? Então, é problema de chuva. Se não chover também, nós vamos estar mais críticos ainda, tá ok? Ok, deu para entender. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela apresentação do ONS e depois caso o Semadem consiga resolver o problema técnico que eles estão, a gente faz na sequência. Então, eu vou projetar a apresentação do ONS. Só um minuto.
Só um minuto que vamos trocar a ordem da apresentação. Pronto. Está na tela agora a apresentação do ONS. 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 Vocês estão conseguindo ver uma apresentação que está na tela? Alguém está vendo? Estão vendo, né? Positivo, estão vendo. Então, ONS, se vocês pudessem começar. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos, pronto. Ah, tá bom. Ok, então bom dia a todos. Uma vez mais, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Próximo slide. Próximo. Vamos passar a topologia, só para lembrar aí da bacia do Paranapanema. Capacidade de armazenamento em termos de volume útil dos 4 reservatórios. Jurumirim e Chavante, próximo a 3.000 hectômetros cúbicos. Capivara, 5.700 hectômetros cúbicos. E Mauá, 667. É o menor reservatório, porém tem uma disponibilidade de água bastante intensa por se tratar do rio Tibagi, que pega bastante esse regime do sul. Capacidade máxima de armazenamento em termos de volume útil nos 4 reservatórios dá 12.500 mais ou menos hectômetros cúbicos, com um volume morto de 15.800 e pouco, dando um volume total então de 28.482. Essa é a capacidade de armazenamento total da bacia do rio Paranapanema. Próximo slide. Slide número 4. Aí temos a situação atual com o fechamento do mês de outubro, que foi ontem, né? Então temos Jurumirim com 19% de armazenamento, 612 hectômetros cúbicos de volume útil, fora o que ele tem lá de volume morto, né? Chavante com 23%, 683 hectômetros cúbicos, em termos de volume útil estão quase que equalizados, né? Só que para Chavante dá um pouco mais de percentual de armazenamento. Mauá está com 113 hectômetros cúbicos, 17% do volume útil. E por último, Capivara com 1.000 hectômetros cúbicos, um pouco mais de 1.000, com 19% de armazenamento, dando aí um total. O armazenamento atual, essa data está errada, não é 9/10, não, é 31/10, que dá 2.466 hectômetros cúbicos, com 20% de armazenamento no total da bacia. Se somar o volume morto, aí nós teremos 18.350. Então ainda tem estocados 18.350 hectômetros cúbicos. Próximo. Aí a apresentação da operação das usinas hidrelétricas ao longo desse ano, né? Começando no 1º de janeiro. Jurumirim iniciou janeiro com 17%, cerca de 17%, caiu para 12,42%, ou seja, um volume armazenado muito mais baixo do que o que está agora, que está cerca de 19%, né? Chegou a recuperar com a implantação de uma política de redução aí, até o mês de agosto, mais ou menos, a gente conseguiu reduzir essa geração e essa defluência, e com isso o reservatório recuperou até o ponto de 44% de armazenamento, cerca de 44%. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que as águas não chegaram e a gente, como é de conhecimento de vocês, tivemos que manter lá um nível para a hidrovia, um nível lá mínimo de Itaipu, enfim, todos os problemas que a gente já veio e vão ser falados a seguir aqui. E aí a gente teve que aumentar a defluência para manter esses níveis aí adequados. Aí aumentou-se a defluência de Jurumirim e com isso se gastou a água do reservatório, chegando agora a cerca de 19%, pouco menos de 19% de armazenamento. Próximo slide. A operação na UHE Chavantes. Chavantes começou o ano com 17%, chegou ao mínimo de 14,79%, também um nível mais baixo do que está acontecendo atualmente.
com a implantação da política de redução, subiu para 47,8%, chegou a recuperar bem o armazenamento, mas também, a partir de setembro, teve que aumentar a defluência pelo mesmo motivo que a gente já falou aqui, e aí com isso começou a gastar esse armazenamento do reservatório e hoje está em quase 22%, 21,84%, que é quase 22% de armazenamento. Próximo slide. Capivara iniciou o ano com pouco mais de 44%, chegou a 18,20%. Também é um valor próximo ao que está acontecendo agora. Aí, com a implantação de política de redução, conseguiu recuperar e chegar a quase 75% de armazenamento e depois teve que aumentar novamente a defluência e, com isso, gastou essa água que estava armazenada e chegando a 18,20%, mesmo valor mínimo que aconteceu lá em fevereiro, mais ou menos. Próximo slide. A UHE Mauá, que é um rio assim, que esse reservatório ele enche e esvazia com uma facilidade um pouco maior. Então ele chegou a ter um armazenamento mínimo de 8% em fevereiro, né? Agora recuperou, chegou em 82%, depois caiu, aí chegou em 100% em junho, né? Em meados do ano, que teve uma chuva lá em junho, então ele recuperou bastante o armazenamento. E aí depois desse 100% ele vem caindo, porque também aumentou a geração, aumentou a defluência para poder, mesmo motivo, né, manter lá os níveis adequados, tanto para manter o nível mínimo de Itaipu, quanto para as outras restrições do sistema. E hoje nós chegamos aí, fechou o dia de ontem com quase 17% de armazenamento, que é um armazenamento maior do que o mínimo ocorrido esse ano, mas que é um nível bastante baixo de armazenamento. Então agora, próximo slide, eu passo a palavra aqui ao Paulo Diniz para comentar esse slide número 11, que seria o próximo, com as condições operativas do Sistema Interligado Nacional. Paulo. Bom, pessoal, o objetivo desse slide é a gente fazer um nivelamento para todos das condições de operação atuais agora do Sistema Interligado Nacional. Esse fato é um fato que ele não cabe somente à bacia do Rio Paranapanema. A gente tem levado essa situação conjuntural para todas as bacias que a gente opera do Sistema Interligado Nacional, uma vez que nos últimos 10 anos a gente vem perdendo gradativamente porte de regularização dos grandes reservatórios das hidrelétricas no Brasil, e agravando essa situação, a gente continuamos vivenciando uma sequência crítica, né, hidrológica bastante severa em todas as principais bacias do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, né? Então, qual o efeito que isso acaba acontecendo? Acaba acarretando que no final do período seco é o momento onde a gente tem os reservatórios numa condição de operação mais baixa, dado que eles não reencheram de forma significativa no último período chuvoso, e nesse momento onde a gente tem o final do período seco é onde a gente também tem um aumento de carga em função do aumento de temperatura nas principais regiões do Brasil. Dentro desse cenário, não há outra alternativa ao longo do final do período seco, que é buscar a maximização. Nesse momento, a gente está buscando a maximização da geração hidrelétrica nas principais cabeceiras do Rio Paraná, né? Ou seja, a cabeceira do Rio Grande e do Rio Paranaíba. No Rio Tietê e no trecho baixo do Paraná, né? Pegando ali Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera, a gente vem mantendo a geração das usinas com o objetivo de preservação da hidrovia Tietê-Paraná e também de manutenção de uma reserva operativa em Ilha Solteira. O que é isso? É uma folga operativa caso a gente encontre algum imprevisto, né, em relação à demanda por carga dentro da operação diária do Sistema Interligado Nacional. Outro fato importante que vem acontecendo recentemente, a gente já finalizou aqui nesse fórum, que é uma característica normal do final do período seco, né, que é a diminuição da disponibilidade de geração eólica na região nordeste do Brasil. Isso vem sendo complementado com o aumento de geração na própria região, a partir da bacia do Rio São Francisco,
e, obviamente, também a partir de importação para o subsistema Nordeste de energia de outros subsistemas, principalmente do subsistema Norte, né? Dentro desse contexto, no subsistema Norte, então a gente vem tendo que maximizar a geração na bacia do Rio Tocantins, com o objetivo da gente atender a essa exportação do Norte para o Nordeste e também de preservação da segunda etapa de Tucuruí. O que é isso? A usina hidrelétrica Tucuruí, que é uma das maiores usinas de geração que a gente tem no Brasil, ela tem duas etapas. Uma opera até um certo nível, a primeira etapa, e a segunda etapa é de um certo nível para cima. Então a gente está em vias aí nas próximas semanas da gente perder essa segunda etapa de Tucuruí. Então a gente tem que soltar mais água da cabeceira para ter essa perda da segunda etapa, que vai diminuir significativamente o porte de geração do subsistema Norte, consequentemente exportação para os outros subsistemas de forma mais intensa. Em relação à bacia, que tem uma interação muito forte com a bacia do Rio Paranapanema, a gente conseguiu, ontem, a flexibilização, que é algo que a gente vem sempre comentando aqui, né, que é a preservação da cota mínima de Itaipu, depois de uma sequência de intenso debate, lembrando que Itaipu é uma usina binacional, não depende só da vontade operativa, né, do governo brasileiro, depende também da interação com o governo paraguaio, mas chegou-se a um acordo de flexibilizar a cota mínima de operação de Itaipu abaixo da cota 219. Em função disso, aí especificamente na bacia do Paranapanema, a gente tem programado a operação para atendimento em carga média e pesada e preservação da geração na bacia do Paranapanema nas cargas leves e também nos finais de semana. Ou seja, a gente já vem dentro desse padrão que eu estou comentando agora, desde a reunião passada, reduzindo, e agora vai reduzir um pouco mais o porte de geração na bacia do Rio Paranapanema. E o Guilhom agora vai apresentar o reflexo disso dentro da simulação que a gente tem até o final do mês de novembro. Então, próximo slide, que é o slide número 12, simulação para o ano 2019. Próximo. Aí teriam as premissas dessa simulação que a gente colocou aqui. O horizonte de simulação seria só até o final de novembro, uma vez que a gente está num período de muita incerteza em relação à precipitação, a gente não sabe o que poderia acontecer em dezembro, janeiro, etc. São meses ainda de muita incerteza, então a gente pelo menos faz uma simulação até o final do mês de novembro e com isso analisa os efeitos. As afluências usadas na simulação foram obtidas pela execução do modelo chuva-vazão, modelo SMAP, com a precipitação histórica média do ano 2016. Ou seja, é o pior cenário para o mês de novembro, de todos os cenários que a gente rodou o SMAP. A gente rodou o SMAP para a precipitação dos anos 2006 até 2018. E a pior sequência, sob o ponto de vista hidrológico, é o ano 2016, que está bem próximo do que está acontecendo agora. A gente está com médias, eu acho que, se não me engano, outubro deve ter fechado em torno de 35%, 38% da MLT, da média de longo termo. Então, a bacia do Rio Paranapanema realmente teve um ano muito ruim. As diretrizes de armazenamento foram as seguintes. Na UHE Jurumirim, buscou-se tentar chegar ao final de novembro a 10% do volume útil, praticando 147 metros cúbicos por segundo, que é o mínimo autorizado lá para essa usina. Chavantes também procurou chegar em torno dos 10%, e aí a política teve que se reduzir muito a geração, e essa redução de geração só foi possível graças à flexibilização que a gente conseguiu aí em Itaipu. Então agora a gente vai aumentar a geração em Itaipu e vai diminuir a geração na cascata do Paranapanema. Aí vinha se praticando em torno de 550 durante a semana, a gente está propondo uma política de 420 durante a semana e os 150 do fim de semana cair para 100. Os 100 no fim de semana de Chavante significa 2 máquinas sincronizadas aí. Mauá, também a mesma coisa, agora a gente
tenta procurar atingir os 10% no final do horizonte, que é o final de novembro, e aí praticou simplesmente uma defluência em torno de 85 metros cúbicos por segundo na média. E Capivara, também procurando atingir os 10% ao final de novembro, reduziu a geração também, está se praticando agora 1.000 durante a semana, reduzimos para 800 durante a semana, e no final de semana, que estava 800, estamos reduzindo para 400 nos finais de semana. E aí, dessa forma, a gente no slide 14 apresenta os resultados. E os resultados dão conta de que Jurumirim sai dos atuais 18,58% de armazenamento para 11,22% no final do horizonte, com aquela defluência de 147 metros cúbicos por segundo. Chavantes cai dos 21,89%, está um pouquinho acima dos 20%, né? Chavantes cai para 10,12% ao final de novembro. Mauá cai de 16,93% para 10,04%. E Capivara, por último, cai de 18,23% para 10,78%. Ou seja, os 4 reservatórios ficam ali um pouquinho acima dos 10%. E isso sacrificando um pouco a geração na cascata, e aí podemos fazer isso graças à flexibilização lá de Itaipu. Próximo slide seria o slide das conclusões, o slide número 15, onde a gente lembra que a gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema considera a interdependência dos reservatórios, ou seja, não dá para tomar uma decisão para um reservatório único, uma vez que isso tem efeito na cascata toda. Considerando os cenários de afluência obtidos pelo modelo SMART com a precipitação média do ano 2016 e a partir de uma redução na geração das usinas hidrelétricas, foi possível a preservação até o final do horizonte de simulação, que é o final de novembro, do armazenamento mínimo em Jurumirim, Chavantes, Capivara e Mauá, no caso, próximo de 10% dos seus volumes úteis. Considerando a importância de geração de energia no Rio Paranapanema e na atual conjuntura de atendimento eletroenergético do SIM, o ONS continuará monitorando as condições operativas dos reservatórios dessa bacia e promoverá as modificações na política operativa conforme surjam variáveis diferentes das considerações nesta análise. Então, em princípio, é isso que a gente tinha a apresentar. O Paulo quer falar mais alguma coisa aqui. Deixa eu só complementar uma visão da condição, do agravamento da condição hidrológica na bacia do Rio Paranapanema, né? A gente vivenciou um mês de julho com uma vazão média na bacia como um todo em torno de 80% da MLT. Em agosto, a gente observou 60% da MLT, em setembro 65% e exatamente o mês de outubro, que é o mês que a gente vivencia todo esse processo de transição energética, né, de aumento de carga e de necessidade de uso de reservatório, a gente estava fechando o mês de outubro com 34% da média. Ou seja, realmente a gente teve uma conjuntura que é um momento que a gente energeticamente tem uma certa complexidade com um agravamento da situação hidrológica, não só na bacia do Rio Paranapanema, mas em todas as bacias do Sudeste. Só para a gente ter uma noção, no Sudeste, outubro deve fechar entre os terceiro e quarto pior outubro do histórico, e até o momento, mês de novembro, para toda a região Sudeste, está sinalizando como segundo, e se a gente não tiver uma condição de chuva, pode ser até que a gente termine como o pior mês de novembro de todo o histórico de vazões. Ok, obrigado. Ok. Eu vou dar oportunidade aos demais integrantes da setor elétrico falarem agora. Rio Paranapanema Energia, você tem alguma consideração adicional a falar? Maurício, Joaquim, eu estou de acordo aí com a simulação aí que o INES fez, né? Bateu o vizinho conosco, e eu concordo, a gente entende também o cenário do CIRI, né? E só tenho a dizer o seguinte, que como abaixo de 15% do volume, né, foram poucos dias de operação, então caso vier acontecer algum tipo de problema, a gente acerta isso aí junto com a programação lá do INES. Tá ok? É um sinal de alerta, digamos assim. Qual foi os menores níveis que esses reservatórios estão? Pelas minhas contas aqui do histórico, esses são os menores níveis. Para essa época do ano. Para essa época do ano. Isso.
Então, assim, a gente não tem muita experiência na operação. Capivara já operou em 13%, 12% em 2020. Não, para essa época do ano? Para essa época do ano? Sim. Capivara. 13% foi o mínimo. Porque tem um problema, Joaquim, né? Com relação à parte de unidades geradoras, tá? Mas, como a gente não operou por muito tempo prolongado, né, com reservatório tão baixo, pode ser, né, que surja algum tipo de problema, mas aí a gente acerta junto com o ONS, tá? Que tipo de problema seria, por exemplo? Problema de operação das unidades geradoras, por exemplo, vibração, temperatura, submergência. Ok. O problema que você considera é só para você, né? É só atenção na operação. Se por acaso surgir algum problema, a gente acerta com o INS. Era porque eu estava querendo só saber que quando fala problema eu não entendia qual era a abrangência. O problema só é nas unidades geradoras. Você não tem ideia do que acontece no reservatório que possa ser antecipado em função de situação de baixo nível, né? Porque essa é uma situação que faz muito tempo que não acontece ou se nessas condições, né? Você tem um plano, você tem um Pacueta e todos esses planos bem feitinhos aí que sabe todos os problemas que acontecem no reservatório nessa época, né? Isso. Ok. Por favor. Ô Joaquim, licença um pouquinho, é o Giovanni do Semadem. A gente estava com um problema aqui no áudio e agora a gente recuperou. Eu acho que diante do cenário aí crítico, talvez seja interessante a gente voltar no início e ver as projeções aí de previsão de chuva e tal. Se você achar que é conveniente, que é pertinente. Obrigado. Eu vou te botar já para falar. Estou só passando uma rodada com o setor elétrico e depois a gente consegue para você, tá? Tá ok, Joaquim, obrigado. Votorantim, você tinha alguma coisa a acrescentar aqui, só para a gente não esgotar? Não, estamos de acordo aí com a programação de 147 metros cúbicos para Jurumirim e a programação também para Chavantes também não interfere, não tem grandes impactos com o Algar de Ourinhos, que fica jusante de Chavantes. Então estamos de acordo. Ok, então eu vou passar a apresentação do Semadem, depois a gente reabre a discussão novamente. Semadem. Ok, Joaquim, obrigado. Bom dia a todos. Vamos já passar para o próximo slide, onde a gente tem um cenário aí da chuva dos últimos 7 dias. Né? E a gente vê que houve muito pouca chuva, quase nada, na bacia do Paranapanema, né? E isso significa, em algumas áreas, chuva abaixo da média para esse período de final de outubro. Como já foi colocado pelo ONS, a gente tem no mês de outubro a transição, né, do período seco, anterior a outubro, para o período chuvoso que se inicia, né? Mas nesses últimos 7 dias, então, a chuva ficou um pouco abaixo do normal. Próximo slide. A gente vai ter os últimos 30 dias, aí o cenário se desenha de forma mais clara como um cenário negativo, né? Os tons de laranja ali indicam que em toda a bacia a gente teve chuva abaixo da média nesse mês de outubro e em algumas áreas chuva até bem abaixo da média, ou seja, essa transição para a estação chuvosa está bem ruim, bem aquém do que deveria, né? Bem atrasada. Próximo slide. Aqui a gente tem os últimos 24 meses de chuva nas colunas em azul, na esquerda os mais antigos e na direita ali com a elipse vermelha o mês de outubro, último mês. A linha cinza é a média de longo termo na bacia. Então a gente percebe que a coluna azul ficou bem abaixo da linha cinza, né? Abaixo da metade ali da linha cinza, ou seja, tivemos aí chuva bem abaixo, né? Até o dia 30 foram 68 milímetros.
e a média é de 159, praticamente 160. Então a gente não chegou nem na metade, ficou ali em torno dos 40% da chuva do mês de outubro, né? Então choveu menos da metade do que deveria no mês de outubro, choveu só em torno de 40%. Próximo slide. Aqui, depois de olhar para trás o que tem acontecido, a gente olha para hoje, para o presente. Eu destaquei ali uma leve área de instabilidade, ali uma frente fria bem fraca que passou pelo oceano, organizou alguma nebulosidade ali no Paraná, mas muito fraquinha, não o suficiente para causar chuvas significativas. Vamos ver agora para os próximos dias, no próximo slide. Aqui a gente tem o mapa à esquerda de chuva acumulada em 10 dias, né, apontando a partir de hoje. Começa a acumular hoje, mais 9 dias para frente. A gente percebe que a previsão é de chuva em toda a bacia, né? Os tons de azul indicam chuva um pouco mais significativa, os tons de verde não tanta chuva, né? Na figura da direita, nesse gráfico, a gente tem os acumulados de chuva em 3 dias, que seriam 6 milímetros. Isso significa que hoje, amanhã e depois, né, até esse final de semana, praticamente não teremos chuva na bacia. Mas aí, a partir do terceiro dia, entre o terceiro e o sétimo, a gente vê uma subida dessa curva, indo até 49 milímetros, significando que no início da próxima semana temos condição de chuvas na bacia aí, né? E depois, indo de 7 para 10 dias, o gráfico ali sobe para 62 milímetros, né? Então teria um pouco mais de chuva, mas ela ficaria mais concentrada aí no início, primeira metade da próxima semana. Tá ok? Próximo slide. Aqui a gente tem na primeira linha a chuva da primeira semana, dos primeiros 7 dias. Na segunda linha é a segunda semana de previsão. Então a gente está estendendo o horizonte até 14 dias, né? Bom, a gente percebe nas figuras de cima, a primeira da esquerda é a climatologia, ou seja, o que seria a média, o que normalmente deveria acontecer. Na figura do meio mostra o que está sendo previsto, né? E a figura da direita, né, a coluna da direita, mostra essa diferença entre a primeira e a segunda coluna, ou seja, entre o que é esperado e o que está previsto chover. Bom, para a primeira semana, que na verdade é a chuva que a gente já viu, só para a gente ver se isso está dentro do normal, em geral aparece uma cor branca, ligeiro amarelo, então a gente estaria no cenário dessa primeira semana, ou seja, desses primeiros 7 dias, em torno do normal, talvez um pouquinho abaixo do normal. Para a segunda semana, aí os modelos colocam a previsão de uma área de chuva posicionada mais ao norte, indo mais para o sudeste, para o sul de Minas, Rio, e aí o Paranapanema ficaria na transição para uma área mais seca, né, de pouca chuva. Ou seja, a gente somando essas 2 semanas, em 15 dias, a gente teria não muita chuva, né, uma chuva de normal abaixo do normal, né, significa que o cenário do que a gente tem visto não muda muito, né? Ainda não muito favorável a chuvas. Bom, isso são as 2 primeiras semanas. Vamos olhar um pouco mais para frente. Próximo slide. Aqui a gente tem a terceira e quarta semanas, que seria aí praticamente a segunda quinzena de novembro, né? A figura de cima mostra a terceira semana, e ali com a elipse vermelha no detalhe, na figura da direita, a gente percebe uns tons de verde, né, entre verde e branco, mas já uma mudança do que a gente vinha vendo nas 2 primeiras semanas, ou seja, de normal a um pouco acima do normal, né? Lembrando que a confiabilidade desses horizontes, né, maiores de previsão, essa confiabilidade é um pouco menor, mas a gente interpreta, a gente lê como uma sinalização de que na segunda quinzena de novembro a gente pode ter alguma mudança nisso daí. Isso fica mais claro na figura de baixo, que é a quarta semana de previsão, lá no final de novembro, onde aparece aí claramente um sinal bem positivo de chuvas ali na bacia, tá? Essas previsões é importante serem acompanhadas, né, semana a semana, porque por a gente estar um pouco distante desse horizonte, às vezes surgem mudanças nessas previsões, né? Mas na de hoje, a sinalização é de uma melhoria das condições de chuva para a segunda quinzena, principalmente para o final de novembro. Próximo slide. Aí a gente vai ter a previsão sazonal,
né, para o trimestre novembro, dezembro, janeiro, onde aparece um azul ali no sul, né, seria chuvas acima da média, mas na bacia do Paranapanema não tem nenhuma indicação significativa em termos de anomalia, nem para mais nem para menos. E no próximo e último slide, a gente tem um desenho do El Niño, que se apresenta ainda com a neutralidade na atualidade e para os próximos trimestres, até o primeiro semestre do ano que vem, ainda com uma probabilidade maior de ficar neutro, o que significa que ele teria pouca influência nas chuvas para a região. Tá? Então, Joaquim, essa é a mensagem que eu tinha para passar. Agradeço aí o espaço e fico à disposição. Ok, obrigado pelas informações. Eu acho que são importantes até para balizar a gente em relação a futuro, né? Então, nada de significativo nos próximos 15 dias e se tiver alguma coisa mais significativa vai acontecer nos últimos 15 dias do mês, né? Então, a perspectiva de uma maneira geral não é boa. Entretanto, essa última figura que você colocou aí de mais chuva na região sul, como o sistema de alguma maneira é interligado, ele pode favorecer, isso aí o ONS pode comentar. Bom, eu vou abrir agora para considerações das pessoas que estão assistindo, começando pelo comitê. Bom, doutor Joaquim, o que a gente tem sentido é que, apesar de todo o esforço que a gente tem feito, tudo que a gente tem dito, os níveis que a gente vai atingir pelas previsões da ONS são os níveis mais baixos da história dos reservatórios. A gente tem tido problemas sérios com os usuários na região e a tendência é de se agravar. A gente está pensando da possibilidade de se repetir 2001, aquele apagão que houve de energia elétrica e todo um problema que foi causado pelos níveis baixos do reservatório. Será que não é hora da gente começar a lançar alertas de economia de energia, começar a preparar o pessoal para melhorar o consumo? O próprio comitê está envolvido nisso, a ANA, a ANEEL, a ONS, porque a gente está vendo um desenho muito seco, né, para a região. E nós temos tido problemas sérios agora, até com nunca houve, né, de abastecimento público que está sendo interrompido por rebaixamento do nível, porque essa captação em Itaí é no reservatório do nível. Né? Então a gente está muito preocupado, nós do comitê, e que somos também do DAE, né, nós estamos muito preocupados com os níveis que tem acontecido. Né? Então, talvez uma estratégia de controle de consumo, de energia, e também essa previsão da ONS, né, de chegarmos a 10% dos volumes, a crise vai ser bastante grande aqui na região. Ok, eu acho que reflete bem o sentimento que está acontecendo. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então vou traduzir um pouco o que foi falado aí. Paulo, você poderia hoje, Guilherme, falar como está, que isso se reflete no sistema, né? Então, como o sistema está do ONS, o SIM está nesse momento, porque tem um indicador que reflete isso, que é o CM, o custo marginal de operação. Como isso tem refletido, essa situação que vocês botam de criticidade, na operação do sistema elétrico, se ele está mostrando isso, que essa criticidade tão grande que está levando o reservatório a bater todos os recordes de mínimo. Vocês podiam comentar agora? Sim, perfeitamente, doutor Joaquim. Bom, vamos lá, pessoal. Como é que funciona, em linhas bem simples, né, básicas, a lógica de operação de um sistema complexo como o Sistema Interligado Nacional, o sistema brasileiro? Nós temos a possibilidade de distribuir energia praticamente de qualquer região para qualquer região. Então, a gente compensa a limitação, às vezes, de geração num subsistema com um excesso, com a sobra de geração em outro para fazer essa otimização. Essa otimização ela busca o quê? O menor custo de operação da energia do Brasil.
Só que o problema que a gente teve esse ano, desculpa, eu não comentei ainda há pouco, que inclusive a região sul, que nos últimos 5 anos, apesar de a gente estar vivenciando crise hídrica no Nordeste, no Sudeste, ele vinha tendo algum excedente de água, que foi o que não aconteceu exatamente nesse ano, e a gente teve que também utilizar todos os recursos da bacia, do subsistema sul, e ele, ao invés de ser exportador de energia, ele foi importador de energia. Em relação à conjuntura desse ano, em relação a essa hipótese que foi levantada pelo pessoal do comitê, isso é uma orientação do governo federal e é uma conclusão técnica. Não há a menor alternativa de se pensar numa racionalização ou racionamento de energia. Por quê? Dentro da operação do Sistema Interligado Nacional, é fato que todo o processo de tomada de decisão, seja ela por otimização de modelo ou por programação de operação, ela enxerga o uso dos reservatórios das hidrelétricas de 100% até 0%. Qualquer coisa diferente de 0% numa situação crítica, ela é algo que agravaria a condição de atendimento eletroenergético, né? A gente também entende, né, conforme foi comentado acho que na reunião passada, né, até pela uma palestra que o Dr. Joaquim deu aí dentro da própria bacia, que todo o processo de outorga ele é feito dentro de uma condição de operação em cima de um reservatório de 0% até 100% do aproveitamento hidrelétrico. Então, todo o processo de tomada de decisão e o custo marginal de operação, que eu vou comentar daqui a pouco, ele é definido dentro desse cenário do uso múltiplo da água, né, e, no caso da operação da hidrelétrica, de 0% até 100%. Em relação ao CMO, que foi comentado aí pelo Dr. Joaquim, o que a gente vem observando nesse ano, conjunturalmente, nesse final de período seco, é um CMO de 2019, é um CMO um pouco mais barato do que nos anos anteriores, porque a gente tem, conjunturalmente, ao longo do próximo ano, entrando toda a potencial de geração da bacia do Xingu, que é Belo Monte. Então a gente tem, na perspectiva, quando as vazões começarem a aumentar na região norte, um excedente de energia razoavelmente grande para ser exportado para o subsistema sudeste e sul. A questão que a gente tem, volta ao que eu falei anteriormente, é que ao longo dos últimos 10, 15 anos não foi implementado o reservatório de regularização no Brasil. O Brasil abriu mão de implementar reservatórios com pós-regularização por questões ambientais e aumentou muito o número de reservatórios a fio d'água. Dentro desse contexto, a gente tornou, ao longo desse tempo, cada vez mais complexo o atendimento de carga, o atendimento de potência no final do período seco. Então, cada vez mais, ao longo dos próximos anos, se a gente não tiver alguma normalidade na hidrologia, a gente sempre vai observar o efeito sanfona nos reservatórios, ou seja, ele recupera o máximo possível no período chuvoso e ele é usado até onde a demanda exigir ao longo do período seco. Também só para lembrar que depois que houve o racionamento lá em 2001, foi implantado um comitê, né, chamado Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. E todas essas questões energéticas são levadas sempre pelo INS nesse comitê. Então essas questões estão colocadas lá, eles sabem muito bem, a questão do Itaipu foi colocada, a questão da hidrovia, a questão do armazenamento, dos estoques das cabeceiras das principais bacias de Grande, Paranaíba e tal. Quer dizer, esse comitê ele está sabendo, está nivelado sobre tudo que está acontecendo. E aí essa decisão não cabe ao ONS, cabe justamente a esse comitê, tá bom? Ok, mas em termos médios, esse ano é o ano mais crítico da história aí do sistema, não? Não é o ano mais crítico, não. Sistema não. Para o Sudeste, a gente está vivenciando agora um outubro e principalmente novembro, dentre os piores do histórico. Temos chance de terminar, já é o segundo pior, novembro, a perspectiva com a revisão de ontem do programa mensal da operação. E se a gente não tiver nenhuma chuva significativa, tem grande chance da gente ter o pior novembro do histórico para toda a região Sudeste.
Não, porque é só questão de que a gente, claro, o modelo otimiza, mas a discussão que está é que eu vou apresentar os dados, depois vocês podem ver se estão corretos ou não, dos níveis históricos. E com esses 10% que vocês estão prevendo, nós vamos bater todos os recordes, como se esse fosse o pior ano do histórico para o sistema Paranapanema. Para o Paranapanema sim, pode ser. Porque a gente teve a questão conjuntural do atendimento do nível de Itaipu. Em anos anteriores, a gente conseguiu essa flexibilização com um pouco mais de antecedência. Só que esse ano foi um ano atípico, todo mundo deve ter acompanhado na imprensa, né, em relação à negociação da energia de Itaipu, que pertence ao Paraguai, então foi um contexto diferente. A gente já está há muito tempo já tentando buscar essa flexibilização, então foi uma balança, né? Mas energeticamente, em vários outros reservatórios do sistema, a gente também vai terminar com níveis significativamente baixos. Para a gente olhar a questão de estamos em crise ou não estamos em crise, tem que se olhar um par, né? É o par armazenamento, afluências. Afluências é uma coisa que depende da natureza, e armazenamento depende de quanto, muitas vezes depende de quanto você usa dessa água que está estocada nas usinas para gerar energia. Aí isso depende muito de se tem eólica, se não tem, se tem térmica emergencial, se não tem, enfim, de vários fatores, né? Então, um dos fatores que regiu a operação ao longo desse ano é a questão de preservar a hidrovia Tietê-Paraná. A outra era preservar o nível de Itaipu no mínimo de 219. Então, todas essas ações, essas tentativas do ONS junto a Itaipu e uso dos reservatórios, enfim, então, e fora a vazão do sul que foi muito baixa e tal. Então, são vários fatores que entraram em campo aí, e essa questão de Itaipu demorou muito tempo para ser resolvida. Infelizmente, o Conselho se reúne com uma periodicidade menor, e aí, quando se reunia, não resolvia concordar com o ONS, ainda ficava muito, como é uma binacional, é uma questão que é meio delicada, e teve essa questão de negociação e tal, e aí só se resolveu essa semana, na quarta-feira. Então agora que a gente vai poder respirar um pouco aliviado, e deu realmente vai conseguir reduzir a geração no Paranapanema. Eu vou projetar o quadro que eu tenho dos mínimos. Aí vocês têm também, né? Vocês podem depois ver se coincide com o que vocês têm. Que nós fizemos a avaliação dos menores níveis de cada um desses reservatórios no histórico que nós temos. Quer dizer, pode ser que vocês tenham mais dados e tenham outros dados que a gente não tem. Mas eu vou projetar esses dados até para registro, para as pessoas conhecerem quais esses níveis e em que época aconteceu. Sim, pode falar. Uma pergunta dos colegas da ONS. A gente acompanhou pela imprensa a entrada da tarifa vermelha acho que na faixa 1, né? Falar um pouco sobre a entrada da termogeração, o que ela ajuda no sistema, se ela está entrando, né? E o que ela contribui para a nossa distribuição de energia. Inés, se quiser responder logo. Só para deixar claro, né, a decisão da tarifa energética ela é uma atribuição que cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica, né, ela que define a política de implementação dessas tarifas, onde você tem degraus, né, de aumento no custo da geração. Em relação à geração de termoelétrica, ela pode ser tecnicamente acionada, né? Toda vez que a gente aumenta um bloco de energia termoelétrica, esse bloco significa que blocos são divididos em preço, né? As energias mais baratas são disparadas, são programadas primeiro para serem geradas, e conforme o sistema vai aumentando a demanda de energia vai implicando na segurança energética, o ONS ele vai, dentro de um processo mensal, disparando blocos de energia térmicas mais caros. É claro que se a gente enxergar que há a possibilidade de comprometimento da segurança do atendimento elétrico
ou eletroenergético, né? Quando eu digo eletroenergético ou elétrico, você segurança tem um risco de ter um apagão por uma questão de segurança elétrica. E eletroenergético que a gente está falando aqui, água dos reservatórios e assim por diante. Esse cenário, ele não só pode, como ele é levado por CMSE, que é esse comitê de monitoramento onde é composto por ministros, né? Ministro de Minas e Energia, ministro de Meio Ambiente, em algum momento até da Casa Civil, e dependendo da decisão vai até para... O CMSE não tem ministro, só o ministro de Minas e Energia. O comitê de monitoramento do setor elétrico só tem o ministro de Minas e Energia. É que no passado, Joaquim, até a Casa Civil já participou. Então, por isso que eu falei, dependendo da complexidade da solução, da questão a ser levada, isso pode subir, né? Já foi no início, ele era presidido até pelo ministro da Casa Civil, foi criado pelo ministro da Casa Civil na época. Mas é o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética. O CMSE, que reúne mensalmente, ele é do âmbito do setor elétrico apenas. Isso. Atualmente ele é só presidido pelo ministro de Minas e Energia. Então, dentro desse comitê, é que o ONS, fora da ordem de mérito, pode levar uma demanda por geração de energia térmica, e essa energia térmica ela é disparada, tá? Então, nesse momento, a gente já está com um bloco segundo bloco de térmica, né, acima de entre 254 23% de térmica, né? Isso. 23% das térmicas do total de geração, ele disparado para geração. E 13% eólica. Então, é algo que ele é proposto pelo ONS, mas ele é definido dentro desse comitê. Só lembrando aí ao colega do comitê, né, que a decisão de gerar térmica ou não gerar térmica é determinada pelo custo, né, pelo custo. E o cálculo do custo não é uma coisa conjuntural. Eu não calculo o custo dado a minha situação atual só. Se eu fizer isso, eu posso incorrer em sérios riscos no futuro de eu não ter energia, de eu não ter disponibilidade, etc, etc. Então, na verdade, eu minimizo o custo do presente ao futuro. Então, são feitas simulações de até 5 anos à frente, e aí ele enxerga até 5 anos à frente essa possibilidade de ter risco, de ter déficit, etc, etc, e traz esse valor do custo, vai trazendo para valores mais atuais. Então, você simula para 5 anos à frente, vai trazendo mês a mês, até que você chega no mês atual. E aí, no mês atual, tem a decisão dessa minimização do custo, ou seja, eu tenho que minimizar o custo presente mais o custo futuro. Tá? É assim que é calculado o custo. E aí, esse custo é que determina o valor da térmica a ser despachado. Tá? Só uma consideração. Na verdade, a gente tem tido esse problema grave, né, da sociedade que está sentindo toda essa questão dos reservatórios. Além disso, toda grande furor, né, as discussões que tem havido sem embasamento técnico, e a gente tem sofrido uma pressão muito forte. A CTG está indo à Varesta no ano que vem. Eles vão fazer um esclarecimento ao município, mas a gente precisa mais disso, né? A gente queria discutir com vocês, ou tentar pedir a vocês, qual é a estratégia de enfrentamento que um comitê que está passando por esse problema deveria ter agora, né? Além de participar de uma sala de crise, que aí as pessoas vão cobrar, apesar de todas as coisas que vocês fizeram na sala de crise, o nível do reservatório agora vai ser o mais baixo da história, que vai atingir 10%. Então, nós precisamos de uma estratégia de comunicação, a gente precisa de apoio da ONS, da Agência Nacional de Águas, da Agência Nacional de Energia Elétrica, para um esclarecimento melhor desses fatores, porque há muito boato de todas essas discussões. A mídia, né? Nós temos a mídia que é sensacionalista e ela diz que o culpado é a CTG, o culpado é a ANA, o culpado é o comitê. Então, a gente precisa de uma estratégia. E a gente está pedindo, então, para que vocês nos ajudem nessa estratégia agora, porque o caso é sério. A primeira estratégia é agir com transparência, né? Essas informações têm que ser o mais difundidas possíveis, no sentido de sabermos o momento que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu faço questão de mostrar
os dados que nós temos em relação a esse assunto. Então, vou mostrar para vocês os dados que nós temos. Pode ser que depois, com dados mais amplos que vocês têm, possa ter alguma diferença entre eles, né? Mas se vocês olharem aí, tem as datas, tá certo? Jurumirim, tá? Jurumirim é o primeiro, a cota mais baixa que ele teve foi em 2019, no dia 15 de fevereiro, tá certo? E ficou na cota 560,90, tá certo? Isso equivalia, em termos de volume útil, a 12,55 do volume útil, tá? Essa é a nossa informação que nós temos, pelo menos no banco de dados da agência. Chavantes é a cota 466,70, que correspondia a 14,71 também esse ano, no dia 1º de fevereiro de 2019. Capivara, 323,27, correspondia a 13,49 no dia 2 de dezembro de 2006. E Mauá, 626,76, que correspondia a 7,52. Pelas previsões que o ONS está colocando, que aí é uma questão que tem duas coisas que a gente precisa discutir aqui. A primeira é mirar nos 10%. E a segunda é fazer em função das necessidades, se houver uma sobra, não mirar nos 10%. Isso se refletir em melhoria nas condições do reservatório. Se de partida a gente mira para os 10%, vai chegar nos 10%, como chegou nos 40%, depois chegou nos 30%, depois chegou nos 20%, depois chegou nos 10%. Vai chegar nos 10%. Então, se a gente está mirando os 10%, então o fator é o seguinte, se você mira uma meta de 10%, e essa meta, você melhora a vazão, se aumenta a vazão. Então, essa coisa que a gente precisa entender um pouco mais. Quer dizer, vocês estão mirando para os reservatórios chegarem a 10%, é isso? Não é isso, Joaquim. A gente está mostrando um cenário crítico, dado que se a gente mantiver essa política de operação e não tiver uma condição hidrológica minimamente um pouco menos desfavorável, a gente atingiria 10%. Se a gente tiver uma condição hidrológica melhor um pouco, a política de programação ela já está definida, isso aí vai ser lucro para o armazenamento desse aproveitamento hidrelétrico do Paranapanema. Ponto. É isso que eu faço. Doutor Joaquim, mas essa questão, eu quero lembrar que em algum momento, em agosto, nós estávamos colocando como meta final os 20% do volume. E se chegasse a 20% do volume, a gente regularia a vazão de efluência com a vazão de afluência. Né? Houve essa discussão e nós levamos essa discussão para os parceiros. Né? Agora, o que tem havido? Né? Agora, a gente está falando em 10%, ou seja, essas cotas que foram apresentadas pelo doutor Joaquim vão cair muito. Né? E nós tivemos essa previsão. Havia lá uma previsão positiva de 40%, de chegarmos a 30%, e quando chegássemos a 20%, as vazões de afluência, né, condicionariam as vazões de afluência, as vazões de geração. Né? Então, agora nós estamos mudando um pouco a conversa que nós tivemos há 2 meses atrás. Né? Tá certo que é um novo fator e tal, mas nós ouvimos isso e passamos isso para os nossos pares. Né? Então, fica complicado a gente trabalhar com a gestão, né, com essa variável de informações. E aí as pessoas criticam com uma certa razão. O que a gente vem mostrando ao longo desse tempo todo a cada degrau de avaliação nosso, a gente mostra um cenário conservador. O problema é que o degrau seguinte do processo de tomada de decisão, aquele cenário conservador que ele se mostrou, que a gente mostrava no primeiro momento, ele vem se agravando. Aquilo que eu vim mostrando aqui ao longo do tempo. A gente saiu de um juro de 80%. A gente tinha um cenário, lembra que a gente faz aqui um modelo chuva vazante observado nos últimos anos. Só que o problema é que gradativamente ao longo dessas nossas iterações, o cenário hidrológico ele vem se agravando. A gente saiu de 80%, foi para 60% e agora a gente está com 34% da média. Se a gente lá em julho, lá em agosto, tivesse mostrado um cenário catastrófico, que nem há referência, dependendo do trecho, nem há referência no histórico, a gente, em alguns lugares, está vivenciando a pior do ciclo histórico.
né? Em alguns trechos de bacia, a gente está vivenciando o pior do histórico. A gente traria, desde agosto, um cenário absurdamente crítico, que não é o caso. A gente tem que trazer algo realista, conservador, mas realista, para um processo de divulgação de tomada de decisão. Outra coisa, essa simulação, conforme a gente apresentou aí, ela se baseia numa previsão de vazões com um cenário, né, gerado com o modelo SMAP, dada a precipitação do ano 2016, que foi para o mês de novembro o cenário com vazões mais baixas. Agora, a realidade pode mostrar outra coisa, né? Se eu tiver um mês de novembro com precipitações mais elevadas que o ano 2016, o nível certamente não será 10%, entendeu? E essa redução de geração que a gente promoveu aqui na bacia do Paranapanema, a gente está promovendo em outras bacias também, porque já que a gente tem essa questão de Itaipu flexibilizada, a gente vai conseguir economizar um pouco de água aqui na bacia do Paranapanema e vai conseguir também economizar em outras bacias. Eu fiz aqui uma simulação, não vou mostrar aqui os resultados, mas só vou falar. Eu fiz também uma simulação que se eu não mudar a política operativa atual, ou seja, vou manter a geração do jeito que está vindo, que é Jurumirim, 250 metros cúbicos por segundo durante a semana e 147 no fim de semana. Chavante, 550 durante a semana, 150 no fim de semana. E Capivara, 1.000 durante a semana e 800 no fim de semana. Se eu fizer essa simulação, os reservatórios vão para 7%, 5% e 3%, respectivamente. Ou seja, vão ficar abaixo de 10%, tá? Vão ficar muito pior. Eu não mostrei esse resultado porque são resultados catastróficos. A gente não deve procurar a catástrofe, a gente deve procurar flexibilizar, e como a gente teve agora essa condição dada pela cota mínima de Itaipu, vamos flexibilizar a geração, vamos gerar um pouco menos, gera mais em Itaipu, gera menos no Paranapanema, gera menos no Grande, gera menos em outros lugares, e aí com isso você consegue economizar um pouco mais de água. E aí, reduzindo a geração, nós conseguiríamos chegar a 10%, caso as vazões se comportem conforme esse cenário que a gente previu para o mês de novembro. Mas se o cenário for mais favorável, nós vamos ter um estoque maior de água. Se o cenário for menos favorável, a gente vai ter que tentar flexibilizar ainda mais a geração, ou seja, vai ter que reduzir mais a geração, porque a gente vai tentar não cair para baixo de 10% se puder, né? Tá bom? Ok, então o que está discutindo aqui é simplesmente isso, que nós estamos na crise do Paranapanema, a maior crise da história. Pronto, é isso que a gente está aqui discutindo, pelo que está sendo mostrado aqui, porque nós vamos obter em todos os reservatórios os menores níveis do histórico no mesmo ano, tá? Bom, então, eu respondendo já uma parte da pergunta inicial do que fazer, não tem como não fazer reuniões semanais, tá certo? Então, e aí tem que mais pessoas se envolverem nesse processo. Por exemplo, o DAE, a direção do DAE participar mais ativamente desse processo, porque tem reflexo nos abastecimentos das cidades, abastecimento de pessoas que tiram água desse reservatório, que tem sua atividade econômica também nesses reservatórios, né? Então, eu acho que é importante isso, o comitê se mobilizar no sentido de trazer essas pessoas para essas reuniões, tá certo? Porque é uma oportunidade das pessoas que estão, de alguma maneira, envolvidas nesse processo, poderem questionar todos nós, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Então, minha proposta inicial é que essas reuniões passem a ser semanais, certo? Quem é contra essa posição? Comitê. Concordamos. Acho que é prudente que a gente faça essa reunião semanal, e eu estou conversando com o vice-presidente, nós vamos tentar fazer algumas lideranças, principais usuários, para participarem dos comitês atuantes, para a gente começar também a compartilhar mais a fundo, estudar todo esse cenário com os interessados. O Inês, tem condição de fazer? A próxima seria dia 8. Dia 8, então, né? 10 horas.
10 horas. Tá? Eu acho prudente que essa informação seja repassada o mais possível. Quer dizer, nós aprendemos em todas as outras crises que vivemos, Cantareira, todas as outras crises, São Francisco, Paraíba do Sul, que o primeiro processo passa pela transparência da informação. Nós estamos jogando e mostrando os dados que nós temos os mais atualizados possíveis, né? Há uma pequena possibilidade de melhoria na condição de chuva na próxima semana, mas mesmo assim, nos próximos 15 dias, o CEMADEM está dizendo para a gente que não vai chover acima da média, então não se espera que chovendo abaixo da média resolva a situação, né? Então, e tem uma possibilidade somente de chover acima da média para aqueles poucos 15 dias finais do mês. Quer dizer, então a situação não é confortável. Nós, com certeza, essa é a conclusão maior dessa reunião. Nós vamos viver o ano mais crítico da bacia do Paranapanema em relação a volumes armazenados nos reservatórios, né? Se não chegarmos aos níveis mínimos, vamos chegar muito próximo a todos eles, né? Alguém gostaria de comentar mais? A próxima reunião será apenas dia 14 ou haverá uma antes? Não, Guido, eu falei dia 8 de novembro, às 10 horas. 8 de novembro. Ok, obrigado. Ficou semanal. Tá? Vamos tentar fazer semanal, pelo menos no mês de novembro, que é o mês mais crítico, que é o mês da transição, quer dizer, o mês da transição do período, vamos dizer, mais seco para uma perspectiva de mais úmido, né? Então, novembro é um mês de muita, vamos dizer, flexibilidade em relação ao que ocorre. Tem anos bons, tem anos ruins, tem anos médios. Então, o novembro sempre é um mês mais tenso. Podemos fazer essa reunião, então, ficar semanal, e aí a perspectiva é que vocês consigam trazer para essa reunião a maior representatividade. Não é número de pessoas, é representatividade para que tenhamos essa informação o mais disseminada possível, com a maior troca de informações possível. Isso que eu acho que é importante. Não é simplesmente trazer número, mas trazer representatividade. Eu acho que essa é a coisa mais importante de mensagem, né? Para que nós possamos acompanhar e superar esse momento difícil que vamos passar. Podemos fechar desse jeito. Essa data, então, fica a data do dia 8. Vamos fazer com todos os presentes essa rodada de encaminhamentos, né? Mandamos de novo a convocação, tá certo? E vamos planejar. Eu vou dar só as datas para vocês pré-agendarem, porque então seria 8, tá certo? Às 10 horas. A próxima, 15 não é possível, então ficaria 14 às 15 horas. 14 às 15 horas, 22 às 10 horas e 29 às 10 horas. São as 4 próximas reuniões que nós estamos programando para enfrentamento dessa situação. Era importante esse contato mais direto com o operador dos reservatórios, porque algum problema que vocês identifiquem chegue mais rápido até nós, né? Ou com o próprio comitê, porque como esse problema aconteceu de alguma cidade, algum aglomerado urbano ficar desabastecido, nós temos que tomar essa providência. O setor de regulação, que foi contactado, ele está à disposição para troca de informações com vocês. Bom, então, dito isso, eu só queria agradecer e ficar com essa missão de ter todos nós fazermos essa convocação para essas pessoas que possam participar e ter opinião sobre esse assunto para participar das próximas reuniões, que seria, então, no próximo dia 8. Então, queria agradecer a todos. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. Posso desligar aqui? Pode. Então,